Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 12 ao 17. A palavra diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito continue a falar conosco, ministrando aos nossos corações, ministrando nesse local, Senhor, produzindo aquilo que o Senhor preparou para nós nesse dia. Assim eu oro, peço a Tua bênção para esse momento e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O tema dessa mensagem, que eu quero que você grave aí, é: você é alguém especial. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diga para ela assim: você é alguém especial. Olha que maravilha. Podíamos encerrar o culto, ir embora para casa. Pronto, né? Você é alguém especial. E eu quero, dentro desse contexto que nós lemos, discorrer alguns pontos importantes, alguns pontos assim que nós precisamos estar firmados, né? É como estaca, sabe? Você vai montar uma tenda, você precisa firmar as estacas para que aquela tenda fique bem fortalecida e cumpra o propósito para o qual ela foi lá estabelecida, né? E nós precisamos ter alguns pontos, algumas estacas fincadas ou firmadas nas nossas vidas, né? Uma delas começa aí no versículo 12. O versículo 12 começa assim: assim, pois, irmãos. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é que você pertence a uma família. Porque não existe irmãos sem família, né? Não existe irmãos sem família. Porque se não tem irmãos, não tem família. Agora, se tem irmãos, significa que tem uma família. Então, o primeiro ponto, nós precisamos entender que nós pertencemos a uma família, né? Por isso a Bíblia diz assim, assim, pois, irmãos. Ou seja, nós precisamos entender que nós participamos, vivemos dentro de uma família. Amém? Você pertence a uma família. E nós temos um pai que cuida dessa família. Nós temos um pai que cuida dessa família. Agora nós precisamos entender que como estão as famílias hoje? Quando você pensa numa família natural, como que estão as famílias? Hoje, infelizmente, as famílias estão um pouco desorganizadas, né? Os princípios estão começando a se inverter, não é? Hoje tem criança de 3 anos que manda no pai, na mãe, manda na casa, manda na área financeira, né? Porque comprou tudo que ela quer, dá tudo que ela quer, e se não dá, né? Porque quem manda é uma criança de 3 anos, irmãos. Não estão invertidos os princípios? As coisas não estão meio desorganizadas, né? O pai, que tinha que cuidar, zelar daquela casa, cuidar daquilo. Não, o filhinho quer, tem que dar, né? E aí começa a entrar uma confusão dentro das famílias. Por quê? Porque a família está desorganizada, né? E essa desorganização, os filhos mandando, os pais obedecendo, inverte-se os princípios, faz as coisas de forma toda contrária, e aí começa a viver essa desorganização que a gente tem visto, né? As coisas
indo, como se diz aí, de mal a pior. De mal a pior. E acaba influenciando toda uma estrutura. Toda uma estrutura bem elaborada, uma estrutura bem organizada que Deus criou para funcionar bem. Mas por causa da desorganização acaba trazendo complicação. E nós precisamos entender, porque nós pertencemos a uma família. Então, como eu estou me comportando dentro dessa família? Como eu estou desenvolvendo o meu papel dentro dessa família? Será que eu estou realmente fazendo aquilo que Deus quer que eu faça dentro dessa família? E aí eu quero trazer para dentro de uma família mais ampla, não uma família biológica, uma família espiritual. Você, como meu irmão, será que você está lidando bem comigo? Será que eu, como seu irmão, eu estou lidando bem com você? Você lembra lá, você tinha... Hoje as famílias estão menores, né? Então, tem família que tem 1, 2 filhos no máximo, né? Fala, 3 já é demais. Eu vim de uma família de 6, né? Nós éramos em 6. 2 homens, 3 mulheres, né? E na minha família eu tenho 3 irmãs que são mais velhas que eu. Então meu pai foi tentando lá, tinha 3 mulheres, aí veio eu. Por isso que ele colocou meu nome lá, né? Eu me chamo Valdecir, e minha mãe era muito devota de uma santa aí, colocou eu Aparecido, porque eu apareci, né? O meu nome correto, né? Pelo sobrenome do meu pai e da minha mãe, meu nome teria que ser Valdecir Alves Pereira, né? E minha mãe colocou Valdecir Aparecido Pereira, porque eu apareci lá no meio daquelas mulheradas todas, né? E porque ela tinha lá os coisas dela. Mas por eu ser o menino que apareceu ali, então eu tinha muito privilégio, irmãos, né? Tinha muito privilégio, porque todo mundo cuidava bem de mim, minhas irmãs, tudo tinha que cuidar e fazer o que eu queria, por quê? Porque eu apareci, né? O Aparecido chegou lá, né? Então eu tinha uns privilégios lá dentro da minha casa, lá da minha família biológica. Mas dentro da família, nós temos os nossos privilégios, mas também temos as nossas obrigações. Eu lembro desde pequenino, lá, eu tinha que ajudar meu pai, ajudar minha mãe, né? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, quando a gente começava a trabalhar, quando a gente era pequeno, começava a trabalhar na minha época, era para ajudar na despesa da casa. Ou seja, ajudar a pôr comida dentro de casa. Hoje não, hoje os filhos trabalham, começam a trabalhar para ter o seu dinheiro. Para ter o seu dinheiro, né? E a conta de energia? Não, quem paga é o pai, né? O pai paga tudo e o filho não paga mais nada. É assim que está acontecendo hoje, né? Tudo desorganizado, irmãos, né? Aí vai tomar banho e fica 50 minutos no chuveiro, porque não paga a conta. Quando ele casar, for para a casa dele começar a pagar a conta, você vai ver que ele vai diminuir o tempo de banho. Por quê? Ele sabe que vai pagar a conta. Quando não paga, deixa lá, roda, né? Então, começa a ficar meio desorganizado. E isso, naturalmente, quando a gente aplica isso para dentro do reino espiritual, a gente precisa começar a pensar, como eu estou dentro da minha casa? Como eu estou dentro da minha família a qual eu pertenço? Se eu pertenço a essa família, eu tenho deveres com essa família, eu tenho privilégios, então eu preciso começar a pensar, como eu estou? Como está a minha vida? Será que, da mesma forma que eu vivo uma vida talvez natural, meio desorganizada, será que eu também não estou meio desorganizado espiritualmente? Será que eu também não estou meio desorganizado espiritualmente? Ou melhor, será que eu não estou protelando? Será que eu não estou negociando algumas coisas? Será que eu não estou fazendo dessa mesma forma espiritualmente? Então nós precisamos começar a entender. Aqui nessa passagem, um dos pontos importantes é que nós somos irmãos e nós pertencemos a uma família. O segundo ponto, irmãos, que é muito importante também, vai estar aí no versículo seguinte, no versículo de número 13. O versículo 13 diz assim, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então a Bíblia, o segundo ponto que eu quero falar com você é, mesmo sendo filho, você corre perigo. Olha para a pessoa que está do seu lado assim, fala para ela assim, mesmo sendo filho, você corre perigo. Amém? Todos nós estamos correndo perigo, mesmo dentro dessa família. Tem gente que fala, não, eu sou de Jesus, eu estou na igreja.
mesmo sendo de Jesus, mesmo estando dentro da igreja, nós corremos perigo, irmãos. Nós corremos perigo. E qual que é o perigo que nós corremos? Está aí no versículo. O versículo 13 que nós lemos aí. Ele diz assim, não é? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Então, se nós estamos dentro de uma família, nós somos filhos, mas mesmo sendo filho, a gente corre perigo de começar a caminhar para a morte. Você já viu pessoas na família natural que faz umas coisas que falam assim, gente, você está antecipando os seus dias, meu filho. Desse jeito aí você não vai longe, né? Aí fazendo umas loucuras aí, né? Está correndo perigo e pode morrer, né? Esse é um dos perigos, né? Agora, mesmo sendo filho, a gente corre perigo. Corre perigo de começar a inclinar para as coisas da alma, porque a carne aqui, a inclinação da carne é para as coisas do mundo, é para as coisas que querem tirar a gente da presença de Deus. As coisas que vêm para a gente fazer coisas que a gente sabe que o futuro daquele negócio não é bom. Mas mesmo assim a gente são tentados a entrar naquele negócio. Irmãos, a maior questão, uma das grandes confusões na cabeça, é que a gente sabe que aquilo não é bom, mas muitas vezes a gente faz e pratica aquilo que a gente sabe que não é bom, irmãos. Né? E por que é isso? Porque há uma luta entre fazer as coisas da carne e fazer as coisas de Deus. Por isso que a gente trabalha, por isso que a gente vive dentro de uma guerra. Né? Agora, o próprio versículo 13, na metade dele, ele fala, mas, né? Ele está falando, mas, ou seja, então, vai começar uma nova direção, uma nova forma de pensar. Diz assim, mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então ele está dizendo assim, como vencer essa carne? Como vencer essa inclinação que leva à morte? A forma da gente vencer isso é pelo Espírito. E aí é o Espírito Santo agindo nas nossas vidas. O Espírito, ele vem para mortificar os feitos do corpo. E aqui é interessante, porque mortificar não é matar. Mortificar é diminuir a intensidade. É diminuir o domínio que aquela carne tem sobre aquela pessoa. Então, qual que é a forma da gente vencer? Mortificando. Como que a gente vai mortificar? Diminuir a intensidade. Aquilo que você fazia com tanto ímpeto, bom, agora não faço mais, porque o Espírito está em mim. E ele está mortificando. Dia após dia. Noite após noite. Situação após situação. E é assim que a gente vai ter que viver. Vencendo dia após dia. Não é matar e abolir. Né? Você já parou para pensar assim? Por que ainda a gente tem vontade de pecar? Já parou para pensar por que tem isso? Ou você não tem vontade de pecar? Não? Porque muitas vezes é assim, não tem? Eu falo para você, eu tenho uma luta tremenda para não pecar. Porque se eu falar para você que eu não tenho vontade de pecar, eu estou mentindo para você. Tem vezes que dá vontade de fazer umas coisas aí, meu irmão, que olha. Aí fala, Jesus, não pode fazer não, né? Jesus fala, não pode não, meu filho. Então não vou fazer. Mas a vontade não é, irmãos? Por quê? Porque a carne ainda não foi morta. Mas ela não foi morta, mas pelo Espírito, mortificardes. Ou seja, pelo Espírito, ele vai nos dar condição de vencer. Condição de diminuir a intensidade, condição de segurar, condição de travar e não ceder àquilo que a carne quer que a gente faça. Mas tem que ser pelo Espírito, não tem outro meio. Não tem outra forma, não tem outra maneira. A maneira é pelo Espírito. Por isso que não é matar, é diminuir a intensidade. Tem dia que você vai estar mais fervoroso, não tá?
Tem dia que você amanhece que se o pardal cantar, você pega uma pedra e taca nele, não é? Mas tem dia que você amanhece maravilhoso. O pardal canta e fala, nossa, eu nunca tinha pensado. Canta bonito, né? Cantorzinho bom esse, né? É igual o dia que você vem na igreja. Tem dia que você vem na igreja que o ministro de louvor está aqui e você fala, nossa, acaba logo esse negócio. E tem dia que você, aleluia, glória a Deus, né? Por quê? Porque está aí dentro, irmãos, né? E você tem que mortificar. Como que você vai mortificar esse negócio? Pelo Espírito. Pelo Espírito. À medida que o Espírito vai entrando, à medida que ele vai trabalhando, à medida que ele vai acessando áreas da sua vida, você vai mortificando. O problema é que muitas vezes nós não damos acesso ao Espírito. Nós fechamos. E o Espírito quer entrar e você fecha, né? Que nós cantamos hoje, Jesus está à porta, está batendo. Quem tem que abrir a porta? Quem está do lado de dentro. E a gente não abre. Não, esse é do meu jeito. Sempre fiz assim. Eu resolvo as coisas desse jeito. Você assim, acabou. O Espírito Santo, tá bom, então fica assim. Só que você está correndo perigo, cuidado. Uma hora ou outra você pode cair no seu próprio erro. Porque não tem outro jeito, irmãos. E hoje, nós vivemos num tempo onde tem muita gente que sabe de tudo, irmãos. Conhece tudo. Já sabe de tudo. Tem cartilha pronta para tudo. Não, comigo é assim. Não, aqui é assim. Não, aqui é desse jeito. Sabe, vai bloqueando. É igual lá quando alguém manda alguma coisa para você no WhatsApp que você não gosta daquela pessoa, não gosta, você bloqueia. Não é assim? Muita gente vai bloqueando a ação do Espírito Santo na vida da gente. E a gente começa a ser muito intelectual, muito mente, muita letra, e a gente vai deixando algo muito importante, que é a presença do Espírito em nossas vidas. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo, irmãos. Não ter o Espírito não significa nada. Não adianta você ser a pessoa mais culta, mais estudada, fez PhD, PPT, Zebedá, Dabaquê, lá, sei lá, fez tudo o que devia fazer, mas não ter o Espírito Santo. Não dá certo. Não funciona. Jesus, certa vez, ele falou para um grupo lá e falou assim, olha, vocês estão errando. Sabe por quê? Porque vocês não conhecem as Escrituras. E nem o poder de Deus. Então precisa conhecer as Escrituras, precisa aprender a palavra, precisa conhecer a Bíblia, mas também precisa ter essa vida, precisa ter essa comunhão com o Espírito Santo. Porque junta conhecimento e Espírito Santo, aí gera poder, gera unção, gera vida dentro das pessoas. E a forma da gente mortificar a nossa alma, a nossa carne, é pelo Espírito Santo. Por isso, quando você tiver vontade de pecar, porque ela vai aparecer, você fala assim, Espírito Santo, o que eu faço aqui? Eu peco ou não peco? E aí ele vai te dar a resposta para você. O problema é que a gente não pergunta, né? Porque não dá tempo, né? A gente esquentadinho, né? Fica esquentado rapidinho, não é? Rapidinho, está esquentadinho, já solta aquela assim. Aí depois, você já fez isso, negócio? Faz assim. Aí você faz assim. Aí negócio torta. Porque você vai ter que consertar aquele negócio, né? Aí o Espírito Santo fala assim, quem mandou você fazer esse negócio aí? Eu estava nervoso. Mas quem mandou você ficar nervoso? E aí você vai entrar numa conversa com ele e não vai ter jeito. Aí vai ter que voltar, que já foi ministrado aqui hoje. Vai ter que voltar e, me perdoa. Porque eu pisei na bola aqui. Então, a gente precisa começar a pensar, dentro dessa família que nós estamos, como nós estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo mais carnalmente? Ou será que nós estamos mortificando cada dia essas obras da carne para viver o que realmente o Senhor tem conosco? Porque, irmãos, hoje tem muitas pessoas cheias das razões, cheias dos entendimentos. E nós precisamos começar a deixar o Espírito conduzir as nossas vidas. Então, o segundo passo, mesmo sendo filho, nós corremos perigo, né? Então, temos que tomar cuidado. O quarto ponto que eu quero falar com você aí, está aí no versículo 14. Diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, você precisa eleger
alguém para te guiar. E quando a gente fala eleger alguém para guiar, dá uma impressão estranha, né? Porque a gente lembra lá das coisas, tinha os guias, orixás, caboclo, aquelas coisas. Dá uma impressão estranha, porque guiar, que negócio é esse? Mas a Bíblia está dizendo que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E guiar, irmãos, o que é guiar? Guiar é mostrar o caminho. Guiar é dar direção de como atingir os propósitos e os projetos de Deus com você. Então, o Espírito Santo tem essa função de guiar. E a gente tem uma conotação, não sei se você já parou para pensar, mas eu já vi essa expressão, até essa ilustração. E quando a pessoa vai falar de guiar, a gente gosta de usar uma pessoa que tem problema visual, né? Então, imagine lá uma avenida movimentada, um monte de carro passando, né? E tem uma pessoa com problema visual que precisa atravessar aquela rua. Alguém vai lá, pega aquela pessoa e atravessa ela aquela rua. Chega do outro lado e fala assim, você já atravessou a rua. Então, você pode seguir em frente. Quando a gente pensa em o Espírito Santo guiar a gente, é essa ideia que a gente tem, não é? Que nós vamos estar num determinado lugar, não sabemos o perigo que corre para a gente atravessar aquela avenida, e o Espírito Santo vai levar a gente para o lado de lá. E não é isso, irmãos. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer com você na ideia de guiar? Ele vai chegar, imagina essa mesma ilustração, ele vai chegar com você ali, a rua está passando o carro de um lado do outro, está cheio de carro, ele não vai pegar você pela mão e colocar você do lado de lá. Tem muita gente que acha assim, por isso que, se Deus fizer, Deus tem que fazer isso aqui. Não, não é essa a ideia do guiar. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai ficar com você ali, e ele vai ficar olhando o trânsito. A hora que não vir nenhum carro que tiver total segurança para atravessar a rua, ele vai falar para você, pode ir, que você vai atravessar em segurança. E você vai atravessar a avenida. Por isso tem muitas pessoas assim, mas a minha vida não muda, as coisas não mudam, é sempre do mesmo jeito. Por quê? Porque esperando o Espírito Santo ou Deus te levar para o outro lado. Ele não vai te levar para o outro lado. Guiar é mostrar o caminho, é dar direção, é orientar, é providenciar tudo aquilo que você precisa para passar. Mas você vai ter que atravessar a rua. Tem muita gente que, não, se Deus quiser, se Deus quiser. Deus fala, eu sempre quero. E eu já providenciei, eu já estou disposto a mostrar o caminho, a te dar essa direção, como atingir, como ir para o outro lado, como conquistar, como fazer o que for preciso. Agora você precisa ir. Por isso que a gente tem que buscar, Senhor, agora é momento, é hora, tal, e o Espírito Santo vai dizer, mas quem vai fazer é você, porque a responsabilidade da sua vida vai estar sempre na sua mão. A responsabilidade da sua vida vai estar sempre na sua mão. E ele não vai mexer nisso, irmãos. Então nós precisamos começar a entender. E o problema, um dos problemas, entre outros, é que nós somos muito independentes. Não é? Ninguém gosta de depender de ninguém, não é? As pessoas são muito independentes. E essa independência, até esse movimento que tem aí de independência e tal, tudo isso, irmãos, leva a gente a viver uma independência que vai levar a gente também a ser independente de Deus. E não dá para viver independente de Deus. Não dá para a gente viver independente. O problema é esse. Agora nós precisamos de um guia para guiar as nossas vidas. Nós precisamos eleger alguém que vai guiar as nossas vidas. E o único que pode guiar a minha, a sua vida, dentro dos planos e dos projetos de Deus, o único que pode guiar a minha vida para dar certo, funcionar e ser bem-sucedido na face da terra, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Ele se chama Espírito Santo. Então nós precisamos entender que nós estamos dentro de uma família, que mesmo dentro dessa família, sendo filho, nós corremos perigo. E para que a gente não caia, não tropece, não naufrague nessa caminhada, nós precisamos de alguém para nos guiar. E o único que tem condição de nos guiar é o Espírito Santo de Deus.
Não sei se você já teve essa experiência assim, de estar num lugar ou numa situação, numa circunstância, e você tem um impulso dentro de você. Vem aquele impulso assim de fazer algo, e você fica lutando com você mesmo se você faz ou não faz. Muitas vezes, querido, naquela hora é o Espírito Santo te impulsionando. Mas como a gente não tem essa intimidade, nós não temos esse relacionamento com o Espírito Santo, a gente acaba não dando crédito, a gente acaba não obedecendo, a gente acaba não recebendo a direção, a orientação para aquilo. Por isso nós precisamos começar a voltar. Eu preciso eleger alguém para me dirigir. Eu vou eleger o Espírito Santo. Eu vou eleger aquele que sabe o meu passado, sabe o meu presente, mas sabe também o meu futuro. Ele sabe o que vai ser bom, ele sabe o que vai ser benéfico para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a minha vida, para todas as coisas. E eu preciso dele. Agora, ele não vai pegar eu e atravessar eu essa rua. Ele vai falar, agora pode ir, porque o trânsito parou. É como o povo de Israel chegou lá diante do Mar Vermelho. Deus não abriu o mar para eles. Deus falou, caminhe. Quando eles começaram a caminhar, o mar se abriu. Por quê? Direção. Pode ir, porque o mar vai se abrir. Mas se a gente entrar e afogar todo mundo, não vai afogar, porque eu já abri, já parei o trânsito. O soldado foi lá, para ali. Pitou lá, todo mundo parou. Pode passar agora. Não é assim? Então, muitas vezes a gente fica esperando. O Espírito Santo, me leva para o lado de lá. E fala, não vou te levar. Eu já parei o trânsito. Vai você. Vai você. Nós precisamos começar, irmãos, a ter essa intimidade com o Espírito de Deus. Nós precisamos começar a ser tão guiado pelo Espírito de Deus que aonde a gente for, por onde a gente passar, o Espírito Santo vai estar ali falando conosco, orientando, direcionando. Uma das experiências que eu tenho sempre, e sempre dá certo, irmãos, não sei se você já fez, é com estacionamento. Eu quando vou em algum lugar e antes de sair de casa, falei, Espírito Santo, aonde eu vou estacionar? No shopping, né? Às vezes chega, Senhor, para onde eu vou aqui agora? Tem para lá, para cá. Começar a deixar o Espírito Santo guiar nossas vidas. Não tem como duas pessoas dirigir o mesmo carro, né? Ou um vai estar no volante dirigindo ali, guiando, e o outro está do lado. É bem verdade que o que está do lado também guia, né? Olha o gato, olha o cachorro, olha o buraco, olha a lombada, olha o menino, não sei o quê. Olha o carro da frente. Quer guiar também, né? Às vezes sai, monta aqui então, vem dirigir você. Você não está no Espírito, né? Quando você está no Espírito, você está bom, glória a Deus. Né? Mas agora imagine duas pessoas, um puxa para cá, um puxa para lá, um vai para frente, outro quer ir para trás. Não dá certo, irmãos. A melhor forma é deixar o Espírito de Deus guiar a minha, a sua vida. Nós vamos viver o melhor de Deus, em nome de Jesus. Amém? Por isso, tenha sempre no seu coração, você pertence a uma família. Você é filho. Como filho, você corre perigo. Eliminar esse perigo, seja guiado pelo Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus guiar a sua vida. Te dar a direção. Né? Tirar os obstáculos, pode ir. Vai em frente, estou com você. E assim nós vamos viver os planos e os projetos que Deus tem conosco. Amém?